Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 27, sendo com o jornal. Dia 27, hoje é quinta-feira, e começando mais um Despertando com o Dharma. Ana Tereza, tudo bem? Como estava? Deixa eu lembrar. Rafaela, que eu lembro que tu falou, em Foz do Iguaçu. Seu problema na minha mente, ela grava tudo. Tudo bem? Foi tudo bem lá? Essa é a Roberta Sá. Esse amor chegou. Bom dia, Natalina. Agora olha. Ei, Ângela, tudo bem? Eu ouvi o nome da Natalina e me lembrei da última aula, né? Tava impossível. Já viu, né, Natalina? Se passar por mim na rua, já sabe, né? Não te apavora. Bom dia, Eliana. E faz a fé nascer, e o bom do mundo vai vencer. Bom dia, Carla. Isis, tudo bem? Essa é a Roberta Sá, esse amor chegou. Bom dia, Conceição. Tudo bem, gente? Hoje é quinta. Música popular brasileira é bonita, né? Esse samba, né? E vocês sabiam que samba, a palavra samba, significa oração. Na língua, não sei que língua, vou chutar assim, Yorubá, uma língua africana, né? Samba. Samba é oração. Por isso que às vezes tem aquelas músicas do Vinícius, que ele diz, o samba é uma forma de oração. Ele já está dando a dica do que significa a palavra. Música bonitinha, né, Ana Teresa? É uma delícia. A Roberta Sá é uma delícia de se ouvir. Então vamos lá. Deixa eu terminar meu café aqui. Sim, daí eu acho que é do Vinícius, eu acho que ele fala, todo samba é uma forma de oração. Eu acho que é do Vinícius do Baden-Powell. Mas é isso. Não sei que língua, mas é uma língua africana. Vou chutar Yorubá, porque geralmente o Vinícius canta, geralmente tem alguma referência em Yorubá. Mas pode não ser também. Pode não ser essa língua, pode ser outra, mas samba é a oração. Bom dia, Simone. Tudo bem? Onde é que está meu copo? Aqui. Então vamos lá, gente. Estava experimentando outro café ali, mas achei muito amargo. Ah, não, aí não dá. Hoje é quinta-feira, então. Sigamos com o Dharma. Já chegou todo mundo aí? Tá chegando, pessoal. Tá devagarinho hoje. Buda Rebelde, na Rota da Liberdade, editora Lúcida Letra, do Vitor Barreto. Certo? E esse aqui é do Ponlope Rinpoche. Bom dia, Grácia. Nós estamos na página 83, para quem está acompanhando. Bom dia, Grazi. Rompendo os padrões habituais. O Buda chegou a uma lista de 10 ações que podem ser consideradas positivas, no sentido que contribuem. Ele chegou, na verdade, de 10 ações positivas e 10 negativas, as virtuosas e as não virtuosas. Então aqui ele vai falar das positivas, no sentido que contribuem tanto para o desenvolvimento do indivíduo, quanto para as condições harmoniosas dentro da sociedade. Dessas 10, 3 se relacionam a ações do corpo, 4 às ações de fala e 3 às ações da mente. Bom dia, Lúcia. Então, corpo, fala e mente. Além disso, ele ensinou que quando aplicamos a presença mental e a consciência a todas as nossas ações de corpo, fala e mente, alcançamos algo mais. Começamos a dilacerar o poder de nossos padrões habituais. Desestabilizamos a sua energia usual, assim que reconhecemos que estamos apenas repetindo os dramas usuais.
A nossa vida, na verdade, é uma repetição de hábitos, né? A gente passa o dia repetindo hábitos. Vocês já perceberam isso? Basicamente isso. E a gente diz, estou vivendo. Não, está repetindo hábitos. Aí se tu muda alguns hábitos, a vida muda. E diz, o que aconteceu? Percebam isso. Tudo que a gente faz são hábitos, baseado em hábitos. E todos os hábitos são baseados em condições, em 3 tipos de condições. Nós somos super limitados em 3 condições. Gostar, não gostar e indiferente. Eu vou fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho aversão eu evito, aquilo que é indiferente estou nem aí. E aí eu sigo, e eu vou construindo. Eu vou dizendo, isso é minha vida. A gente é muito limitado. Quando ganhamos consciência de nossos padrões, cada vez que um determinado hábito reaparece, por exemplo, uma tendência a reagir com raiva, ele é diferente, porque não tem a mesma força ou sentido de solidez. Enquanto nos libertamos de nossa prisão a nossos padrões, desenvolvemos um estado mental mais pacífico, positivo e claro. Ao descuidadamente nos entregarmos a esses hábitos, por outro lado, apenas aprofundamos o seu poder sobre nós. É mesmo, né, Ana Teresa? Tá vendo? É muito legal as sacadas do budismo, assim. Aí quando tu te dá conta, a primeira vez que eu me dei conta disso, sei lá quantos anos atrás, quando comecei a estudar o budismo há mais de 20 anos, mas 5 anos que eu estava estudando, assim, comecei a perceber isso com mais atenção. Aí me dei conta, nossa, a gente é muito limitadinho. E eu lembro que um professor, Bom Dia Lima, eu lembro que um professor meu de arquitetura dizia isso. Vocês se acham muito espertos, né? A gente, na época adolescente, fazendo arquitetura, né, em Pelotas, Federal de Pelotas na década de 80, loucuragem total. E ele, Silvio Arnoldo Dick Jansen, um judeu extremamente inteligente, falava diversas línguas, assim. Uma biblioteca insana. Ia na casa dele só para ver a biblioteca dele. Aí ele disse, vocês se acham muito espertos, né, muito inteligentes, mas vocês vão descobrir mais tarde, guris, que nós somos seres humanos extremamente limitados. Extremamente limitados. Acho coisa mais linda. Coisa mais linda. Aí eu não dava muita bola para aquilo. Eu disse, mas como assim limitados? Aí ele disse, vocês vão descobrir. Acho que uns 15 anos depois eu fui descobrir. Que coisa séria. Bom dia, Luana. Tudo bem? Então, as 10 ações positivas que ajudam a termos uma vida desperta e compassiva são expressas como 10 coisas que devemos evitar. Olha só. Em termos de ações corporais, disciplina significa entender que geralmente é prejudicial matar ou roubar outros seres. Tudo bem até aí? Né? Ou nos comportarmos de forma inapropriada sexualmente. Em termos de fala, vemos que é geralmente prejudicial mentir para os outros, fazer comentários depreciativos ou que causem inimizades, falar de forma rude ou gastar tempo em conversa fiada. Então, desses aí, quais que você se... do corpo nem precisa falar, né? Mas em termos de fala, vou repetir aqui, qual vocês precisam treinar? Olha aí, de fala. Em termos de fala, vemos que é geralmente prejudicial mentir, fazer comentários depreciativos ou que causem inimizades, e falar de forma rude ou gastar tempo com conversa fiada. Qual desses vocês precisam melhorar? Deixa eu ver aqui que eu posso melhorar aqui. Talvez, às vezes eu falo de forma rude. Quando eu tô sem paciência, assim, sabe? Porque geralmente eu tô numa atividade muito grande, né? Mas não é desculpa. Mas às vezes eu falo de forma rude, eu mando um e-mail de forma rude, do tipo assim, tu não entendeu ainda isso, sabe? Tipo, é sério? Mais uma vez essa pergunta, geralmente de trabalho, assim, eu perco a paciência, assim, tipo, poxa, mas ainda não entendeu? Aí depois eu me dou conta que eu tô sendo rude. Então eu tenho que melhorar essa questão. O que eu não suporto? Conversa fiada. Não tenho paciência. Eu não converso coisa fiada. Tô falando sério. Eu não sei ter conversa fiada. Ah, vamos conversar só por conversar. Não perco tempo. Eu sei que vocês podem estar pensando, cara chato.
Que cara mais chato, credo. Você não tem paciência para conversa fiada. Em termos de mente, eu li aí, a Ana Teresa botou conversa fiada, Simone colocou não tem paciência porque ela fala de forma rude. Às vezes eu também. Em termos de mente, vamos ver. A Luana diz, gasta a voz, né? Não, conversa fiada. Não consigo. Ou conversar sobre outras pessoas, né? Que aqui tem muito, cidade interior tem isso, assim, falar das pessoas. Não sei, não conheço as pessoas, eu não me envolvo, não quero saber da vida das pessoas. Quero saber se as pessoas precisam de trabalhar as questões mentais e emocionais. É só isso que me interessa. Entende? Que cada um cuidasse da sua vida, né? E o Buda dizia, não se envolva em fofocas, não se envolva em mentiras, não se envolva em conversas fiadas. Então eu sigo isso muito à risca, assim, tipo, não quero saber. Cara chato, né? Em termos de mente, vemos o prejuízo que advém de sermos invejosos e maliciosos, de mantermos ressentimentos e de cometermos o erro de não acreditar em causa e efeito, né? Que é o karma, né? Essa última crença é considerada o problema mais sério de todos, que é o karma. Porque se não acreditamos que uma ação negativa está ligada a um resultado negativo, é possível acharmos que podemos matar, mentir, ser odiosos. E ainda assim esperarmos ser livres, honrados e felizes. Esse é o maior dos enganos. Então, a turma que fez arminhas aí, né? E favorece esse tipo de coisa, mal sabem que estão cometendo pro budismo e pro espiritismo também, mas pro budismo um grande problema de karma, assim, grande problema. Só pensar, gente, só o pensamento já gera karma, né, positivo ou negativo. Pensar, agir, então nem se fala, né? Aí é algo, lamento, mas está assumindo um karma. E ele vai se pronunciar nessa vida ou em outras. Inevitavelmente. A Lúcia pergunta, qual livro você está lendo, Jefferson? Eu estou lendo esse livro aqui, ó, Buda Rebelde, da editora Lúcida Letra, com o mestre Ponlop Rinpoche, um mestre super moderno, contemporâneo, assim, com uma fala muito poética também. Tem muitas poesias bonitas dele. Bom dia, Mônica. Então, se vocês quiserem adquirir, a Lúcida Letra tem esse livro aqui, Buda Rebelde. Falem com o Vitor Barreto. Podemos ver como isso funciona. Se observarmos a experiência de nossa mente quando nos engajamos em diversos tipos de ações, quando fazemos algo positivo, como ajudar um amigo em necessidade, oferecer palavras gentis a um desconhecido ou simplesmente pensar em outra pessoa com uma atitude de amor e compaixão, o efeito em nossa mente tende a ser calmante. Então, a gente acha que pensamentos não geram coisas. Não, mas eu só pensei, né? E é uma ilusão tão fácil de combater isso. Tão fácil de combater isso, porque se tu pensa, por exemplo, estou me referindo a quem pensa em armas, assim, né? Que faz arminhas e diz, não, isso tem que ser assim mesmo, e acha que isso não vai prejudicar seu karma, vai, não tem nenhuma dúvida, vai. Fica tranquilo que logo vem a conta. Quando tu pensa em uma pessoa que tu gosta muito, tu não fica todo alegrinha, né? Fica. Quando tu pensa em comida, não fica logo com vontade, com água na boca, né? Então como é que o karma não vai funcionar assim? Uma coisa tão óbvia que é uma reação do corpo já está acontecendo, a mente reage da mesma maneira. O karma está ali proliferando o tempo todo. Bom dia, Vera. Então eu dei um exemplo bem simples, assim, só para ver, assim, sabe, a ação, assim, acontecendo, assim. O pensamento tem uma força muito grande. Vocês sabiam que quando a gente tem a gente está com um problema e está causando muito cortisol no sangue por causa do estresse que causou um problema. Teve um problema, né? Um problema no trabalho, sei lá, um arquivo. Não... Agora de manhã eu estava trabalhando aqui desde as 4 e pouco e meu computador, que ele anda dando pau 100%, ele travou, eu tenho muitos programas de arquitetura aberta, são pesados, eu sei, preciso de uma boa máquina.
E eram 4:30 da manhã, ele travou. Porque eu abri mais um arquivo grande, uns 500 megas, assim. Me deu um pânico. Dei só aquela suspirada, aí tive que resetar. E perdi o que eu estava fazendo. Perdi das 4 da manhã até as 4:30, eu perdi tudo. Então vocês imaginam, né? Podemos ver como isso funciona se observarmos a experiência de nossa mente quando nos engajamos em diversos tipos de ações. Em contraste, bom dia, Gabi, quando fazemos algo negativo, como brigar com nosso companheiro, roubar alguma coisa do escritório ou cobiçar os pertences do vizinho, nossa mente se torna mais agitada, tensa e nebulosa. Em outras palavras, todas as nossas ações, seja as que permanecem no nível do pensamento ou as que são expressas em ações de corpo ou fala, têm algum tipo de impacto sobre a mente. Aí eu lembrei que eu estava falando, tinha esquecido. Aí se vocês tiverem algum tipo de estresse, né? E é que eu fiquei tão preocupado com o computador que eu esqueci. Se vocês tiverem algum tipo de estresse que lançou cortisol, daí eu vi que lançou cortisol. Eu disse, relaxa porque tá tudo bem, só perdi meia hora de trabalho. Né? E aí começa a ter pensamentos positivos, pensamentos bons. Mas por outro lado, eu comecei a fazer isso. Por outro lado, eu vou levantar para pegar um café. Fui lá e busquei um café. Né? Vou tomar um cafezinho, vou comer alguma coisa. Geralmente eu não como esse horário, vou comer já que eu acordei tão cedo. Né? Aí eu pensei, por que tem que pensar positivo quando tem um contraste do negativo, tem um cortisol sendo lançado no sangue? Porque a gente diminui 17% o lançamento do cortisol. 17%. Então, menos 17% de cortisol no meu sangue que eu não preciso. Cortisol a gente precisa quando a gente vai correr, vai andar de bike, né? Para outras coisas, mas não para um estresse, né? Só faz mal. Obviamente, se estamos em um ambiente que dá suporte a nossos hábitos negativos, é mais difícil ir além deles. Portanto, é útil olhar para os nossos arredores, para a cultura de nossa casa, de nossa vizinhança ou do ambiente de trabalho. Então é isso, né? Às vezes as pessoas vêm falar comigo, eu digo, mas ela, porque minha vida é horrível, porque minha vida não sei o quê, mas ela é sempre horrível. Eu sempre faço a pergunta, mas é sempre horrível? Não, quando eu tô passeando, não. Quando eu tô com as amigas, não. Quando eu tô andando no parque, ou quando eu tô, sei lá, fazendo outra coisa, não. Então não é sempre horrível. É o ambiente, é o lugar em que se está. O ambiente tem uma influência muito grande, a gente sabe disso, né? Mas só que tem um outro lugar quando tu aprender qual é o ambiente da mente que tu vai. Qual é o lugar da tua mente? É esse trabalho que é mais exaustivo que a gente tem que fazer. Que lugar da minha mente eu vou quando eu chego naquele lugar físico, ambiente pode ser trabalho, casa, família, ou visitar os pais, ou visitar sei lá quem, que eu me transformo. É um trabalho exaustivo, porque cansa muito a gente buscar um lugar da mente que seja pacificado. Mas esse é o lugar que a meditação vai trazer para nós. Bom dia, Patrícia Japiaçu. Tudo bem? Bom te ver novamente aqui. Qualquer tendência que tenhamos com relação a sermos grosseiros será... Sim, eu também tô com saudade, né? Tu some, tu tem essa mania de sumir. Essa coisa, a pessoa tem esse negócio. Como se não tivesse, né? Aí ela tá pensando, tu também pode mandar mensagem, né, Paty? Qualquer tendência que tenhamos com relação a sermos grosseiros será reforçada se as pessoas ao nosso redor forem orientadas por competição e inveja. Se temos a inclinação de não sermos muito confiáveis em questões financeiras, de realizarmos cobranças abusivas a clientes ou de fraudarmos impostos, essas tendências são reforçadas quando a cultura em nossa comunidade de negócios aceita e recompensa essas práticas. Se crescemos em uma atmosfera de uma intimidação e de violência, ainda que a agressividade não seja nossa tendência natural, podemos acabar assumindo esse comportamento. Então é óbvio, né? Quando eu estava lidando ali com os presos, os apenados, né? Eles me diziam isso, né? Mas que outra forma eu poderia agir? Eles tinham muita clareza, assim. Mas de que outra maneira eu vou agir? Eu só conheci isso. E eles não me diziam isso com ar de desculpa, não sei o que, eles diziam, mas que outra maneira? Eu tenho que roubar, eu tenho que matar.
Percebem isso? Mas existe outra maneira? A gente não conhece. Eu acho sensacional. Já comentei isso. Eu estava vendo uma entrevista da Anitta, eu acho ela incrível. Assim, não ouço as músicas dela, não é meu chão. Assim, acho incrível a forma como ela administra seu sucesso. Né? Ela é muito inteligente, ela é muito inteligente. Porque a inteligência está em fazer brotar onde tu está. E ela na favela, ela diz, porque tuas músicas, o pessoal comentando, tuas músicas falam sobre sexo, sobre drogas, sobre não sei o que, enfim, né, alguma coisa assim. E ela, mas vocês querem que minha música fale sobre o quê? Ela fala sobre a realidade onde eu estou inserido. Mudem a favela, eu mudo minha música. Achei sensacional. Mas vocês querem que eu fale sobre um barquinho, vai, a casinha... Não! Eu não estou vendo isso. Nós não estamos vendo isso. Nós estamos falando da realidade. Mudem a realidade e a gente muda também a nossa música. Eu não vou mudar minha música. Achei sensacional. Bom dia, Rosana. É muita inteligência, né? Então essas pessoas crescem nesse meio e querem que tenham outro comportamento. E a sociedade cobra outro comportamento. Vejam só, essa pessoa fez isso. Mas é óbvio que ela vai fazer isso. É a única forma que ela conhece de se manifestar no mundo. Não estou dizendo que está certo. Estou dizendo que é óbvio. E a gente se espanta com isso. Se espanta porque tu está num lugar de fala que é muito privilegiado, né? Bem privilegiadinho. Então, vendo, gente, a gente tem que ter um cuidado, assim. Essencialmente, quando falamos de disciplina e ética, estamos simplesmente falando em substituir hábitos velhos e autossabotadores. Olha só, hábitos velhos e autossabotadores por hábitos novos e construtivos. Lembra o que eu falei no começo da live hoje? Lembra? Valendo um vale iluminação. Quem responder já tem, já está ali, na ponta da iluminação. Tá ali, está quase. Eu falei que a nossa vida é feita de hábitos. Nós desde que a gente acorda, assim, vai dormir, acorda, é só hábitos. E a gente é super limitado. A gente então escolhe, né, esses hábitos. Só tem 3 formas. A gente gosta, a gente tem aversão ou a gente é indiferente. Nós somos super limitados. Então eu pergunto, não preciso nem responder aqui, quais são os hábitos velhos e autossabotadores que vocês possuem e que devem tentar trabalhar e evitar? Pensem neles. Pensem enquanto eu falo que termina esse capítulo. Tem, né? Eu tenho vários. Só eu sei deles. Cada um sabe dos seus. Isso é importante. Mas eu tenho que olhar para eles e tentar mudar. Há muitas razões para fazermos o que fazemos. Há muitas razões para fazermos o que fazemos. E quando olhamos além de nossos padrões habituais e condicionamentos do ambiente, vemos que a causa subjacente a tudo isso é a mente da ignorância. É a mente que está presa na ilusão. Não saber e não se interessar em vir a saber. Aquelas pessoas que dizem, eu sou assim mesmo. As coisas são assim. As coisas não são assim. E eu não sou assim. Já que a princípio não podemos remediar ou reconhecer isso diretamente, começamos com a tarefa de nos tornarmos cientes de nossas ações. Então a gente para em prática e fica observando aquele movimento da nossa mente. Depois no movimento da nossa ação, o que causou. Mas fica realmente atento, assim. Trabalhamos de cima para baixo, ou de fora para dentro, carregando a luz da consciência conosco. Dessa forma, certo dia essa luz chegará até o nível mais profundo do nosso ser. O nível mais profundo do nosso ser é o estado búdico. É como uma vela, né? O Buda deu esse exemplo. Como uma vela, a gente tem uma vela, e quando a gente apaga essa vela, a gente liberta a chama. A gente precisa libertar essa chama. E para apagar essa vela não é simplesmente extinguir, assoprar, é eliminar a parafina, eliminar os hábitos que estão causando a chama. Entenderam? Enquanto existe chama, essa chama nesse sentido, né, nesse sentido da chama, é porque existe parafina ainda. Existe muita coisa que está queimando ali. A gente tem que eliminar aquilo que está dando combustão para a chama. Quando eu fizer isso, eu consigo eliminar
todos os meus padrões e hábitos que são desfavoráveis, não virtuosos. Agora, não é assim a gente chegar agora, hoje, uma quinta-feira, e dizer assim, eu estou desesperado porque eu tenho muitos padrões. Não, gente, é um de cada vez, é um treinamento. A gente está em treinamento a vida inteira. É a vida inteira. É só um pouquinho cada dia. E esse treinamento leva tempo. Leva tempo, claro, leva atenção. É preciso presença mental. E vão mudando pequenas vezes, pequenas coisas assim, algumas vezes. Às vezes vai dar certo, às vezes tu vai repetir, às vezes tu vai conseguir, às vezes ele vai voltar, às vezes ele vai desaparecer por um tempo. É isso, com calma. A Ângela escreveu Síndrome de Gabriela. É isso aí. Jorge Amado, né, Gabriela? Nós temos a coleção de Jorge Amado. Acho que toda ela. Vamos lá, tô aqui enrolando vocês, aí já estão na postura. Adorava Capitães de Areia. Li quando era criança. Achei sensacional. Depois virou um filme, né? Então, deixando que o corpo vá se posicionando naturalmente. Gabriela, na voz de Gal Costa, né? Eu nasci assim. E uma vez que o corpo tenha se posicionado naturalmente, apenas observe. Aí a gente já começa a observar nossos padrões. Querem ver? O padrão de julgar o corpo. A gente já começa a julgar se ele está relaxado, se está doendo. Aí já começa a ter aversão, ou começa a gostar que ele está relaxado, ou começa a ter aversão que ele está mais tenso. A gente tem padrões o tempo todo de julgamento. Então tentem apenas observar a mente, ela pode estar cansada agora, ou pode estar ansiosa, ou pode estar indiferente, mas simplesmente observe como ela está e observe como está o corpo, sem julgamento, tentando eliminar o julgamento. Aí a gente já começa a eliminar alguns padrões e hábitos, que é de julgar. Esse é o pior dos hábitos, julgar. Porque a gente julga segundo uma base, e essa base é só tua. Ela não é certa nem errada, é apenas tua. Uma forma de ver. Observem isso agora. Veja se é possível estar consigo, com seu corpo e sua mente, sem cobrar nada. Apenas aceitando o que está aparecendo, observando. Novamente, a gente se perde em pensamentos. E a ideia é que a gente volte simplesmente à respiração. Apenas estar no momento presente. Nada mais. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todas, todos, todas. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. E que todos nós consigamos acabar ou diminuir, minimizar, subtrair, despotencializar os nossos padrões e hábitos um pouquinho a cada dia. Vocês vão ver só o que acontece. Tentem. Certo? Boa quinta e até amanhã.